Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Neste feriado de Corpus Christi, dia 15 de junho de 2017. O dia hoje foi praticamente todo ele voltado às críticas, aos comentários, aos ditos e não ditos, às opiniões das mais diversas possíveis e imagináveis, mas todas elas se reportando à desocupação do prédio que pertence ao governo do estado. Desocupação que na verdade foi a reintegração de posse de um prédio e depois o que fazer com aquelas 70 famílias da ocupação Lanceiros Negros. Isso é uma coisa que já vem sendo tratada há bastante tempo aqui, isso já deu muita confusão. Ontem ainda, quando estávamos fazendo o programa, algumas pessoas mandaram um e-mail e disseram, sabe o que está acontecendo no centro da cidade? E eu não sabia, a gente não comentou, muita coisa nós falamos ontem, mas ontem foi desocupado aquele prédio que pertence ao governo do estado, na Andrade Neves, esquina com a General Câmara. E foi bem confuso, vamos tratar certamente sobre esse assunto aqui, teve diversos desdobramentos, isso. A Assembleia Legislativa se manifestou, já que um deputado da Assembleia que estava tentando defender essas famílias acabou sendo retirado do local, algemado, não foi preso. O comandante da Brigada Militar disse uma coisa, ele disse outra. Já o Ministério Público já está tomando uma providência, acha que tem que ter algumas providências a serem tomadas do que fazer com essas famílias, enfim. E como isto é Brasil e a piada pronta sempre aparece, não é que um guincho da balada segura tem que ser multado, tem que ser recolhido, mas quem guincha o guincho da balada segura? Como é que é o negócio? Esse é o Sabe por quê? Porque a documentação do guincho e do motorista do guincho é irregular. Agora, hein? Só faltava o motorista do guincho tá bêbado. Como é que a gente vai fazer? Quem é que vai me explicar isso? Que várzea, gente. Pode isso. É assim que depois a gente ri, a gente faz palhaçada. Fiscalização. Não é, o Brasil é a piada pronta. É a piada pronta. É a piada pronta. Os que deveriam dar o exemplo, não dão. E de mau gosto. Mas os policiais que sempre puxam no sistema, antes de começar a balada segura, se os carros, enfim, que estão envolvidos na operação, como os guinchos, estão regulares ou não. Nesse caso, não estava nem realmente o motorista não, e nem o ninguém estava regular. Vamos começar aqui, ó. Licenciamento vencido e o motorista não tinha habilitação específica. Nossa, não tinha para Só faltava estar bêbado. Só faltava estar bêbado. Não sei, eles não disseram. Não disseram. Coisa inacreditável. É inacreditável. Então, já que é para entregar, vamos combinar o seguinte. No trajeto que eu faço para vir para a televisão, eu passo pela Vicente da Fontoura e aquele maldita quadra entre a Santana e a Bento Gonçalves. É proibido estacionar do lado esquerdo, nem pensar, do lado direito tem um horário, é proibido. Agora abriu uma borracharia do lado esquerdo. E quem está sempre estacionado ali? Um carro guincho. Sempre. Alô, EPTC. Eu já cansei de reclamar e de falar aqui. O carro guincho, aquele mesmo que vai tirar os carros que ficam estacionados ali. Tá ali. Tá ali, porque ele é amigo do cara da borracharia e eu sou testemunha ocular porque passo ali todos os dias e invariavelmente, e ele sabe qual é a empresa? Urgecar. Eu jurei que eu não ia contar, mas agora eu contei. Agora eu contei, é da Urgecar. Ele tá ali conversando com os donos da borracharia e não me diz que ele tem sempre um pneu estragado. E ali não pode fazer espera, sempre ali. Já falei, agora contei.
Bom, E aí os E nossos olha, e aquela telespectadores- quadra é trancada. É horrível aquilo É o ali. mesmo trajeto que eu faço. A quadra é muito trancada. É muito trancado. E os telespectadores, falando em trânsito, sempre se manifestam, né? E aí depois eles multam alguém por estar com a luz da placa queimada. Exatamente. 3 pontinhos. Exatamente. Tem uma encrenca de trânsito que é histórica aqui em Porto Alegre. Eu já uma vez levantei a questão na época do Capelar, o Capelar disse que ia ver e ficou por isso. No Jardim Leopoldina, Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, foi feito um corredor exatamente para facilitar a circulação. Só que em frente ao Jardim Leopoldina, os prédios do Jardim Leopoldina, os carros estacionam para ir ali na padaria, na farmácia. Em vez de estacionar nas transversais, eles estacionam na Baltazar. Resultado, fica um corredor numa pista só na hora do rush. Perto do Nacional ali? Isso, Sei agora. isso. A fila vem aqui embaixo na Manuel Elias. Por quê? Porque chega ali e afunila, né? Afunila. Tudo porque os carros ficam estacionados. Eu já pedi para a EPTC, gente, facilitem a vida, põe placa lá, proibido parar. Põe um azulzinho lá, quando alguém quer um azulzinho, chega pipi, o moço, sai fora. Pronto, tá resolvido, não precisa multar. É? Mas, olha, não pode parar aqui, porque isso aqui é um corredor. Mas não adianta, os caras param, ficam estacionados, chega ali, estrangula, forma engarrafamento. Tem coisas que são de fácil solução, eu não sei por que elas não acontecem. Parece piada de português. Hoje eu vi uma história de um português na Ilha dos Açores, nos Açores, lá o arquipélago dos Açores, que o cidadão resolveu fazer fotos de um touro. Aí começou a fotografar, e o touro vinha vindo, até que o touro deu uma cabeçada nele, pisoteou ele, essa coisa. É o mesmo que a dona Magda contou aqui. Como é que um carro, um guincho, pode, irregularmente estando, levar carros irregulares? Se ele também está irregular, Eu só quero saber quem é que descobriu Azulzinho é uma isso. ficção, Marne. É uma ficção. Parece piada de português. Quem foi o fadinho que descobriu isso? É um disco voador. É um disco voador, isso é disco voador, já deu briga na Grenal. O âncora ficou bravo comigo, Parou. me encheu de tudo, mas ontem na noite lá na WA, todo mundo disse que eu tenho razão, que eu sou o cara do programa da Grenal. Inclusive na WA ontem aconteceu a coisa mais hilárica. O que aconteceu? Eu fui num visual dandy, né? Muito legal. O que é visual dandy? Visual dandy é tu põe uma roupa preta com um tênis branco e coloca um colar aqui, sabe? E um óculos tipo esse aqui com leite amarelo, mas não foi esse aqui, uma bandana. O esporte geral não era Aí dandy. chegou um cara forte, todo musculoso, assim, Chicão, sabia que tu já ficou com a minha mãe? Eu digo, opa, como assim? Tu teve com a minha mãe? Eu digo, eu tenho um filho, eu sabia. Um cara forte. Aí eu disse que não me lembrava, o cara disse, então tu tá ofendendo a minha mãe? Então, a minha mãe foi apenas uma aventura pra ti. Eu não sei. A minha vida é um déjà vu, é um É o eterno dia dos namorados. É o eterno dia dos namorados. E o cara ficou de marcação. A vida dele é um Mas a déjà mãe dele eu acho que devia ser bonita, porque o cara boa pinta pra caramba, viu? Quantos anos tinha o Marne? O cara devia ter uns 28, 29, é mais forte pra caramba, todo riscado. Mais que eu, né? Viu? Aí você faz assim, Então é filho dela. é teu filho. Riscado assim como tu? Ele tinha o quê? Uns 28? Então era teu neto. Começou, Chicão. E eu trabalhando pra ele ao meio-dia, Marquês, lá do Quality, com o japonês. Começou a te desconstruir. Chegando com o Walter, o melhor advogado é o Tu Vitorino. dá luz pra cego, é isso que acontece. Esse é o problema. Pra que tu faz isso? Tá tão bonito Eu acho hoje. que esse cara era teu Tão filho. bem vestido, de era camisa boa pinta. pintada. É que é mais forte que eu. Ele não aguenta, ele não Eu aguenta. tento me controlar, né? Eu tento me controlar, Mas é mais mas forte não dá. que eu. O Marcelo Metalúrgico lá de Caxias, que diz, pô, não sacaneia o Chicão, eu gosto do Chicão. O Chicão Ele é deixa meu ídolo. picando. O Chicão é meu ídolo. Tá, então eu vou deixar picando uma hoje. O que houve? Eu liguei pra dona Karina Cartomante, que é minha amiga, considerada a melhor cartomante do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. E ela não erra, Karina. Só pra ter uma ideia. Karine ou Karina? Karina. Ela atende no office do Prédio Belas, ali com... Ela tem um escritório ali, numa sala muito legal ali, com cafezinho, Coca-Cola. Eu disse assim... Coca-Cola agora só pra ti. Só né? pra ti. Só né? pros Karina, VIPs. aí a nossa bancada, muito legal. Eu quero saber o seguinte, tu joga carta pra mim uma hora aí, e ela joga pro telefone, pra minha colega Jéssica, sabe, que de vez em quando dá umas queimadas em mim. Porque entende? tu merece. Não, ela diz assim, Chicão, tu tá autorizado a dizer isso em nome dos meus 20 anos de cartomante e também mãe de santa. A Jéssica tem muito ciúme de ti e ela tem um amor enrustido de ti. Ah, mas
Mas essa tua cartomante é um mandrake, né? Olha Eu só. sempre desconfiei. Viu? A cartomante não erra. Eu sempre desconfiei. No dia em que eu Cartomante tiver boa. um Não te mete, Vitorino, não te mete. Tofone, tu me enforca, pelo amor de Deus, porque aí eu já vou estar no auge da loucura. Não, Mas cheguei. não força, Mas ninguém tá forçando. Não tem nada a A ver. cartomante só jogou a operação. Ela eu nem jogou, confio mas nessa saiu história aí. errada essa Ela chegou a jogatina. Bangu, Tu nem tá... tu nem tá afim desse rolo. Não tô afim desse rolo. Esse rolo é que nem disse uma amiga acho minha. também. Aquela mina lá na tua bancada, Chicão, ontem nada. É muito mimimi. Fica comigo. Eu sou uma aeromoça maravilhosa. Me dê um tiro no final da dia. Isso, fica com ela, me mira, mas me erra, pelo amor de Deus. Gira na minha. Não dá. Reclama dela, não é eu. Eu tenho Não, que mas eu ser acabei de falar que Não, então fala essa dela. jogada aí de carta não deu certo, tem que jogar de novo. Eu sempre Não, mas eu desconfiei. nem quis jogar Eu ando muito desconfiada. Essa bola dividida todo dia. Eu tô compartilhando com a Pelo Cris essa amor de desconfiança. Essa Mas o que desconfiança. leva vocês a desconfiar? Desde sexta-feira, ontem também, assim, Não. aquela coisa, assim, sempre ela se manifesta, tão veemente. É que, na verdade, E agride muito. É que, na verdade, eu tomo as dores por pessoas. E ontem eu fiquei muito, muito triste com a atuação do senhor Chicão Tofani na Rádio Grenal. E por isso que ontem eu dei alguns cortes nele. Eu fui defenestrado Não tem nada a por um ver cara que quer se comigo. promover em cima de mim, que não sabe nada de futebol. Tu que quis é se isso? promover em cima Eu não das preciso me pessoas. promover em cima deles. Como eu Eu disse tenho ontem no 34 programa. anos de televisão, eu sou uma grife, tenho um óculos com meu nome. Como eu disse ontem Tofani no XT. programa, você não pode rebaixar as pessoas para se promover. E foi o que você Eles fez que na quiseram Rádio ser Grenal. rebaixados. Você defenestrou como você Eles sempre quiseram botar fala, um os loft seus lá em colegas. Quintão e achando que vale o loft lá em Quintão. Não vale, o não loft dá pra vale em discutir Jurerê. contigo porque tu acha que tu é o melhor em tudo. Eu acho que tu tem que baixar Não, tua em bola um algumas pouquinho, coisas eu Chicão. sou o melhor. Não. Eu sou o cara que tem Agora pegada, atitude, charme, fair play, Tá bom. style. Aí eu tenho uma paixão por esta pessoa enrustida. Pelo amor de Deus. A OAB do Rio Grande do Sul lamentou os excessos de violência da Brigada Militar para a reintegração de posse, acontecida aqui na nossa capital. Estou falando, obviamente, está aqui a notícia no osul.com.br, vocês podem lê-la com riqueza de detalhes. O prédio, só para reavivar a memória de vocês, esse prédio aqui da esquina da Andrade Neves com a Caldas Júnior. E houve realmente uma série de... Não é Caldas Júnior. Caldas Júnior, General Câmara, General obrigada, General Câmara, tá? Houve realmente muita confusão ontem à noite, quando foi feita esta operação. A razão pela qual foi feita, já se falou aqui no início do programa, é que não tinha como fazer essa operação de manhã, nem de tarde, nem ao meio-dia. É no centro da cidade, era um dia de trabalho normal das pessoas, porque sempre tem aqueles que gostam do mimimi, do trololá, né? Então, fizeram uma desocupação na calada da noite, a traição. Não, gente, qualquer pessoa com o mínimo de consciência, tá? Não vai fazer uma operação de desocupação de 70 famílias no centro da cidade, em horário comercial. E além disso, algumas pessoas que moravam, né, que ocuparam esse prédio, estavam trabalhando, né? Aí sim seria uma facada pelas costas, Sim, eles não estando em exatamente, casa. exatamente. Colocar, então, a própria justiça estabeleceu que isso tinha que ser feito fora do horário comercial. E aí, é claro que as pessoas não quiseram sair, como em outras tentativas que foram feitas de desocupar aquele prédio, só que essa vez foi para fazer a desocupação mesmo, não tinha outra saída. Porque eles estavam lá desde 2015. Liminar foi recusada pelo desembargador, né? Aí não teve, tinha que sair dali, e aí deu realmente muita confusão. O deputado Jefferson Fernandes, que tentou interceder. Aí tem as declarações do deputado Jefferson Fernandes. Que é do PT, não é isso? Que é do PT, que é um deputado... Eu conheço, a gente conhece ele é um deputado
uma pessoa muito bacana, um cara muito comedido, uma pessoa muito assim, muito presente a esse tipo de causas, muito defensor de toda da Comissão de Direitos Humanos, né? Tá ele, essa aí é a imagem dele, né? Ele defensor dessa causa, ele tem uma comissão, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa, ele tentou ver o que era, só que ali naquela hora não era de ver o que ia acontecer e o que podia ser feito, estava determinado, tinha que atender o que a justiça estava, cumpra-se a lei. E foi o que foi feito, né? E aí deu alteração, ele se indispôs e entrou em atrito com o oficial de justiça, a polícia... Ele foi retirado do local. O comandante da Brigada Militar deu as suas razões, ele não concorda, foi bem tumultuado realmente o negócio. É verdade. Mas tinha que fazer isso. A ordem judicial é feita para ser cumprida. Isso aí vem se arrastando há muitos anos. Eu conheço bem o local, que fica de frente lá o meu barbeiro, o Ademir. Eu sempre passo por ali, converso ali e vejo aquelas pessoas saindo ali, trabalhando, ocuparam o prédio. O prédio é um próprio do estado do Rio Grande do Sul que vai ser ocupado por secretarias e tudo mais. Então isso foi avisado. Agora, desaloje-se as pessoas e se coloque essas pessoas em outros lugares, um outro local que elas possam viver com o mínimo de dignidade, né? Porque mas essa elas história... vão ter que sair, né? Do abrigo onde elas estão. Pois é, mas então... Na verdade, elas não foram para um abrigo, elas foram para o Centro Vida, que é um lugar que não é um abrigo. Não é propriamente um abrigo. É e as imagens, e eles foram levados para o Centro Vida, mas muitos não quiseram ir, Não quiseram ir e foram levados assim só para ter uma referência, mas tinha que sair de lá para passar a noite. E aí tá confuso, eles diz que acham que o governo tem obrigação de alojá-los em algum lugar. No primeiro momento o governo disse que não tem onde colocá-los. No próprio Centro Vida, as pessoas disseram, não, a gente achou que ia receber famílias, mas aí quando a gente viu, estava chegando geladeira, fogão, sofá, a família e tudo mais. As pessoas estavam instaladas, namorando. Exatamente. Agora é um endereço muito bom no centro da cidade. Né? Os nossos telespectadores já estão se manifestando a respeito desse assunto e a opinião é a seguinte: o prédio desocupado pertence aos gaúchos e não ao governo do estado, Sérgio Steyer. Depois, o que fazer com as famílias? Mandem para a casa delas de volta. Não generalizo, mas a maioria ali tem casa própria. No ginásio onde foram levadas, tinha até geladeira de mais de R$2.000. Por favor, né? Abraços a todos, ótimo programa. Luciano, do bairro Floresta. Eu vi a foto também da geladeira. Era aquela geladeira que coloca água, tira água. Não é uma geladeira qualquer, é verdade. É verdade. É verdade. Eu acho complicado isso. Você quer que eu opine sobre isso? Eu quero. Quer? Quero. Eu acho assim, oportunismo político é um negócio que faz parte da carreira política, mas é preciso que as pessoas conheçam tecnicamente antes de dizer bobagem, antes de falar bobagem, antes da entrevista dizendo bobagem. Primeiro, ninguém foi para a rua de forma surpreendente. O oficial de justiça já tinha ido pelo menos uma dúzia de vezes lá. Olha, tá aqui, olha, vocês têm que sair, isso aqui é um prédio de Estado. A Defesa Civil que vai ser instalada lá, Defesa Civil, que cuida de dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de gaúchos. Lá vai ser a sede da Defesa Civil. Foi lá e falou, vocês têm que sair, vocês não podem, Quer dizer, você quer invadir um prédio valorizado, no centro da cidade, se fazer de coitadinho e ficar por isso mesmo? Imagina a bagunça e a arruaça que vai virar. Foi dada uma ordem judicial de reintegração de posse. Olha, perdemos, tentamos na justiça ganhar na marra um apartamentinho no centro da cidade, que legal. Tentei ganhar um na marra, não deu. Desocupa, porque vem porrada. E foi o que a brigada fez. O batalhão de operações especiais foi feito para ações de choque. Não adianta bancar, coitadinha. Tinha uma menina ali, não sei se era menina ou um menino com cabelo comprido ali, subindo num poste, fazendo discurso. Aquilo ali, não adianta. O batalhão de operações especiais não conversa. Ele recebe, a ordem judicial é passada ao comandante que determina. Limpa, tira, acabou. Não tem com quem quer conversar, vai conversar com o juiz, com o desembargador que deu a ordem no outro dia. Porque quando a ordem é dada... Através do advogado. E esse negócio de dar carteiraço, porque eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou a mãe do Badan, eu sou o diabo que o carregue. Não adianta.
A única pessoa autorizada a falar nesses autos são os procuradores dos invasores, que estão tentando se Não ajeitar. é na hora de descer ali. Não pra é na fazer hora isso, que né? descer o batalhão de operações especiais, amigo, corre, porque o pau vai Vitorino, comer. posso E fazer? não adianta querer se fazer de Vou te coitadinho. fazer uma pergunta. Quando se encontra uma autoridade policial, qual é o procedimento? Não, como quando se encontra uma autoridade policial? Tinha uma autoridade policial, a Brigada Militar lá, não estava lá? Sim. Eu sou deputado. Vou fazer uma pergunta, né? Eu sou um deputado. Como é que eu devo proceder diante de uma autoridade? Tem que te dirigir a ele e saber o que está acontecendo e ver por que está. Com o mandado determinando a desocupação E do ele estava prédio. fazendo. Quem mandava ali era o oficial de justiça. E o assunto é Oficiais de encerrado. justiça. Pois é isso que eu quero ali na dizer. hora, O oficial de justiça é o juiz, é o o desembargador é o presente. representante. Ele é o representante do desembargador, é o representante da justiça, do juiz. Ele está ali para fazer cumprir a ordem. O Vitorino, não me submeter à autoridade judicial, à autoridade policial, então Vai ser preso. anarquia, Tem que ser claro, preso. eu vou ser algemado. Tem que ser preso. É isso aí que eu queria dizer. E assim, Desculpe te interromper. E vou dizer uma coisa para você, Mari. Esse tipo de procedimento é um tipo de procedimento que deveria ser adotado em dezenas de outras invasões que tem em Porto Alegre. Porque Porto Alegre, no último governo do estado, o governo do seu Tarso Genro, virou a indústria da invasão. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo advogado que cuida de mais de 80% das invasões aqui de Porto Alegre. É a mesma turminha, os mesmos parlamentares que estão sempre na frente deles lá, tentando arrumar um terreninho, isso e aquilo. E não são coitadinhos que invadem, não. Porque aquela área lá da Baltazar até hoje não desocuparam. O shopping acabou indo para Alvorada, por causa daquela área invadida. E lá, a invasão, todo mundo sabe filmar, era gente com facão, com revólver, caminhonete preta, aquelas coisas. Então, assim, essa indústria da invasão que proliferou em Porto Alegre tem que ser atacada pelo judiciário. É uma pena que tenha sido só um prédio do governo do estado do Rio Grande do Sul que, notadamente, teve um componente político. Mas acho que as desocupações têm que ser providenciadas, sim. Não tem onde morar? Pô, não tem onde morar? Como não tem onde morar? Você veio de onde? Eu acho Você veio de onde? Que buraco você veio para não ter onde morar? Em algum lugar você tinha. Eu ouvi assim, todas as perguntas que foram feitas, eu ouvi tudo. Todas as perguntas que foram feitas ao comandante da Brigada Militar e ele não titubeou ao responder. Ele disse assim, mas não sei o que, ele disse assim, sim, ele foi sim. Por quê? Porque ele estava alterado e estava... porque, assim, o oficial de justiça disse que era assim. E ele disse que não. Ele quase agrediu o oficial. Estava alterado, ele, o oficial de justiça. Ele foi algemado? Sim, ele foi algemado, porque ele estava alterado. Sim, ele foi para a cadeia. Não, nós só tiramos ele dali. Onde estava lá. E se fosse para a cadeia, não era ilegal. Agora, hoje, o presidente da Assembleia, o seu preto lá, que é do PT, que é do mesmo partido. O Edgar Preto, que é do mesmo partido desse rapaz aí que foi preso. O deputado Jefferson já Fernandes. saiu em defesa. Não, porque a Assembleia... O que a Assembleia Legislativa vai fazer? Por que a Assembleia Legislativa não cria uma comissão da invasão? Porque Porto Alegre está cheio de invasão, o interior do estado também, está cheio de terra sendo invadida. E estou muito triste com a minha instituição, viu? A OAB se manifestou. Eu estou muito triste com a minha instituição. Porque eu não vi a OAB se manifestar quando aquele casal de velhinhos lá na parada 39 da Baltazar de Oliveira Garcia teve que se refugiar dentro de casa para não apanhar quando invadiram a terra dele. Quando carnearam animais deles lá para fazer churrasco. Eu não vi a OAB se manifestar. Eu não vi a OAB se manifestar quando os seguranças daquela área de terra lá, no limite com Alvorada, onde ia ser o shopping center, apanharam e foram corridos a facão. Eu não vi a OAB se manifestar em defesa da lei e da ordem. E agora a OAB vem querer criar casa com uma ação policial? Não, desculpe, é minha instituição, mas eu fiquei envergonhado com essa manifestação. Tomara que ela seja boato de imprensa, porque se for verdadeiro... Perde o crédito. A OAB tem que ficar do lado da lei. A lei diz o seguinte, foi dado, foram avisados, vocês têm que sair, tem que sair. Por isso que eu acho... chegou lá de uma hora para outra, Magda. Por isso que eu acho assim, eu também acho que eles sabiam, não é a primeira vez, tem que sair, eu concordo contigo, quanto assim, o governo tem obrigação...
Não sei se o governo tem obrigação. Não é assim. Não tem como o governo ter obrigação. Não tem como. Não tem que dar para todo mundo. Vai morar num país comunista, vai morar na Venezuela. Então tem que dar um lugar para todo mundo. Eu acho que não é assim. O governo já disse que não tem como fazer isso, que eles não têm como dar lugar, e sabe? E aí tem essas outras coisas. Não existe. Invasão é invasão. Direito de propriedade, está na Constituição, é a lei, vai virar bagunça. Eles abriram um precedente, e aí todo mundo que não passava por ali, pegava, ia morar, e pegava... Qualquer um que está ali, tem um prédio ali que invadiram, vou pra lá. É que não dá para passar a mão na cabeça. Não é assim. Hoje em dia as pessoas, elas lutam por aquilo que elas têm. Lamento muito, elas mas não pagam é suas assim contas, pagam aluguel, têm filhos, têm família, e se desdobram para conseguir sobreviver. E aí as famílias que simplesmente não vêm para onde ir, elas vão começar a invadir os prédios. Agora, acho que o Ministério Público, que foi um dos que autorizou tudo isso, porque está envolvido em tudo isso, diz o seguinte, acha que a Defensoria, que eles têm que tomar uma atitude diferente do que fazer com essas pessoas quando fazem quando desocupam. Eles têm que ter um plano B de reintegração, o que fazer com essa gente. É o que eles dizem aqui, ó. MP cobra criação de protocolo para reintegração de posse no Rio Grande do Sul. Falta de amparo a famílias após desocupação foi um dos pontos de atenção em ação que ocorreu na noite desta quarta-feira. Tá? Então, tudo isso que aconteceu fez o Ministério Público e a Defensoria Pública perceberem a necessidade de criar um protocolo para esse tipo de ação no Rio Grande do Sul. Acho também que é um pouco isso é populista, isso é discurso. Isso aí. Isso é discurso. Para tirar alguém daqui, tem que arrumar um lugar para colocar aqui. Aí não vão tirar aí vai ser o seguinte, todo mundo vai invadir, porque para me tirar daqui vão ter que me dar um lugar. Para! Quantos quartos o senhor tem na sua casa, senhor Vitorino? Por quê? É da sua conta? Não, não faço satisfação da minha vida pessoal. Não quero misturar. Então eu vou lá e vou morar num quarto seu também. Não vai não. Eu boto o senhor pra rua. Viu? Mas então é isso aí. Mas a casa é dele. A casa é minha? Ele pode fazer então o senhor tem direito à propriedade. É isso que eu quero explicar. E o senhor se abespinha porque... Tá, eu vou morar na sua casa também, então. Todo mundo pode ir lá. Bom, eu sei que lá tem mais ou menos uns 1.800 filmes que o Marcos é apaixonado por. Vamos esgotar esse assunto ou tem alguma coisa mais pra dizer? O nosso telespectador pergunta para o Marne e para o Vitorino. Boa noite, bancada. Foi noticiado e muito que este prédio estava desocupado há 10 anos. Por que só agora acharam utilidade para ele? Pergunta a Susan. Não, mas não era 10 anos, eram 6 anos. E ele está ocupado há 3. Bom, se ele pertence ao governo do Estado, isso é uma política de gestão. Então, assim, ocupa quando quer e desocupa quando quer. Ninguém tem o direito de invadir o que não é... Isso não justifica. Isso não justifica. Aí tem direito à propriedade, não tem outra coisa? Para isso é constitucional, gente. Porto Alegre já passa um vexame, tem dezenas de invasões em Porto Alegre. A indústria da invasão proliferou no governo Tarso Genro. A Brigada Militar ficava de mãos amarradas, não podia cumprir decisões judiciais. Aquela área lá da Baltazar teve pelo menos 4 ou 5 reintegração de posse que não foram cumpridas. Chegava lá, o oficial de justiça amarelava. Um dia teve um da brigada lá que pediu 20 caminhões, 30 caminhões, pediu não sei o quê. Não deixaram de já. Pois é, quando você não quer cumprir, você inventa entendeu? Então, um negócio assim, tem que cumprir. Esse prédio do Estado, eu quero ver as áreas privadas. Tem gente que não quer mais investir em Porto Alegre. Você sabia que a construção civil em Porto Alegre desabou? Sim. Perdeu quase 80% dos investimentos. As pessoas não querem mais investir em Porto Alegre. Não querem mais investir em algumas áreas por causa da insegurança jurídica. Pensa bem, Chicão, tu compra uma área de terra bacana, vou fazer aqui uma galeria com lojas, coisa e tal. Aqui vou fazer uma garagem, faço apartamentos em cima, coisa e tal. Aí tu tá construindo, não terminou o prédio ainda, chega lá, tem 15 famílias morando no teu prédio. Acabou. Ou então tu comprou área de terra, nem construiu ainda. Comprou área de terra, tu vai lá, outro dia o Balneário Camboriú é um canteiro de obras. Parece que tu tá em Dubai. Porque é outra mentalidade lá, não é essa mentalidade gaúcha, derrotista, invade lá, Cris Martin. Olha só. No outro dia tirarem a pau. Gente, quero dividir com vocês uma notícia que eu vi, que em 2 semanas a Comissão de Esporte da Câmara Federal aprovou 2 projetos polêmicos, assinados pelo deputado Fábio Mitidieri, do PSB do Sergipe.
Semana passada foi aprovado que 11 deputados irão para Londres, Atenas e Barcelona para pesquisarem como está sendo administrado o legado olímpico dessas 3 capitais. Olha que maravilha. Capitais não, dessas 3 Gracinha. cidades para poder aplicar no nosso legado olímpico do Rio de Janeiro. Tudo abandonado. E essa semana foi aprovado outro projeto que vai enviar alguns deputados para São Petersburgo e para Moscou, para eles verem como está sendo organizada a Copa das Confederações. Por quê? Porque o Brasil precisa estar preparado para outro mega evento que possa vir a acontecer no nosso país. Mas não Daqui a caiu 50 isso aí? anos. Não caiu isso aí? É que tá no... Um dos deputados Gente, que absurdo. seria o Danley. E o Danley já disse que ele está doente, está em licença de saúde, que ele não vai para lugar algum. Mas que absurdo isso, gente. Não, agora é o fim, As né? casas legislativas viraram agência de turismo. De turismo. Parece- E nós financiando. O povo brasileiro não está tirando férias, E não é tá só legislativo, viajando, não, hein? Não está tendo lazer, né? Mas aí a gente está bancando isso. Bancando essa... E não é só legislativo, não, hein? Lembra daquele ilustre juiz, acho que era do STJ, uma coisa assim, que gastou 48 mil reais numa passagem que ele queria viajar de primeira classe para Estocolmo? Bonito. E o STJ, na época, emitiu a passagem. Ele foi participar do congresso de não sei o quê, de entrelaçamento, de aquelas bobagens. Entrelaçamento é muito bom. Aquelas bobagens de nada com coisa nenhuma. Para representar o não sei o quê, de nada com coisa nenhuma lá. Vitorino. Aí ele queria viajar em primeira classe, como era naquele dia que tinha que viajar, 48 mil reais. Está lá no E a site primeira Transparência. classe, aquela poltrona enorme, você tem aquela champanhe, classe. cara, E tem... quem Ai, é pagou? bem bom, não Quem falha. É pagou? bom ser... Não, mas ele poderia ir, mas quem pagou foi você. Agora, Nós pagamos. E a gente não está tirando férias. Cris Bart, há muitos anos atrás, eu viajei muito de avião. Então, eu sempre viajava ali, classe econômica e tal, aquela coisa turista, tal, aquela coisa toda e tal. Aí um dia eu estava fazendo um voo, nunca vou me esquecer, naquele avião DC-10. Lembra do DC-10? Um belo de um avião, turbina Boeing. 3. Não, é Douglas, da Douglas, né? E aí tinha a primeira classe, first class. E aí eu fui dar uma olhada. Quando eu abri aquela cortina, tem uma cortina que separa os pobres Sim. mortais dos Sim. milionários. A aeromoça, não pode. Não pode ver. Ninguém pode entrar na primeira classe. E os primeiros a entrar no avião são os da Primeira primeira classe, né? E depois o restolho, né? As pessoas que ficam lá Não, ainda 10 ainda- horinhas, assim, Em 10 algumas horinhas. Meu aeronaves Deus. a gente ainda passa pela classe executiva, Depende do que já do dá uma avião. invejinha, né? Mas A nesses primeira aviões- classe a gente nem vê. Esses aviões de grande porte, como esse, o DC-10, e outros aviões aí, os Boeing 747, os Jumbos, como é o Airbus 380, não 340, eu voei muitas vezes, 380, então você não tem a chance, porque já entra por trás, e os outros entram pela frente. Eu não sou contra a primeira classe. Eu acho Você que algumas pagou, pessoas, algumas pessoas querem privacidade, precisam de privacidade. Outras que tem pessoas dinheiro, têm pagar, dinheiro pra tem pagar, dinheiro, paga. Agora, com o meu dinheiro, É isso que eu quero dizer. palhaçada, né? Sim. com o meu dinheiro, Desse representar juiz que nada foi, de desse coisa embargador nenhuma, que foi da fazer primeira turismo. classe. Mas por que ele O foi da pior primeira de classe? tudo é com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro, pegar jatinho particular. Porque em troca do jatinho particular tem alguma coisa pra Com a dar, logo né? desse tamanho do Não adianta. dono e disse que não sabe quem é Eu o já jato. garanto quem que é é. bem mais caro. Não sei Aí de quem é. Aí não sabe de quem é o jato. Com a logo desse tamanho. Olha aqui o logo desse tamanho. Presta atenção, uma coisa que eu vou pequeno contar Era pra da ti Associação aqui. da Juventude Boboca e Sapeca. Presta atenção aqui, ó. Estava assistindo JBS. o seu... Como é que é o nome da pessoa? Ah, não tem nome da pessoa, mas nosso programa chama Atualidades Pampa, tá? O seu sem nome. Estava assistindo, o seu não sei o nome, porque é uma coisa comercial. Você deu uma olhada para a Magda. É Quem? tu? Vitorino. Vitorino. Vitorino, você deu uma olhada para a Magda. Sua cabeça está parecida com o Campo do São José, sintético sem grama. Concordo com o Chicão. Ontem ele falou, tomar leite na festa. Hoje que deu o guincho e motorista todo vencido. Eu não entendi isso. Guincho, deve ser guincho. Ele tá de pegação com Não que é entendi. isso? Eu acho que o rapaz está preocupado com as minhas partes carecas. Tem outras bem interessantes também, que talvez o seu... Opa! Dilma, né?
não perde. Não é né? sintético, é natural. É natural. É natural, o que ainda tem é natural. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Anderson Não é Fonseca. implante? Parabéns Ainda pelo não. programa. Quanto ao assunto da desocupação do prédio, a culpa é do povo que se acostumou a cobrar benefícios do governo. Se tornou mais cômodo exigir algo do governo e esperar sentado do que batalhar por isso. Resumindo, pura preguiça e comodismo por parte do povo. Anderson de Canoas. Tem um outro nome. A ideologia de esquerda avançou no Brasil e a ideologia de esquerda é a ideologia do ganha tudo, né? Dá tudo. Não precisa poder trabalhar. público paga tudo, não precisa trabalhar, tem que dar tudo, tem que dar escola, tem que dar creche, tem que dar não sei o quê. Essa é a ideologia de esquerda. Só que assim, não existe almoço grátis. Quando você dá R$1 para alguém, você tirou esse R$1 de alguém. É Eu verdade. almocei Normalmente. grátis hoje. Não, alguém falou. Mas alguém pagou pra ti. Alguém Não, pagou no pra ti. Marquês, eu sou amigo do cara. Sim, mas então Sim, ele o cara pagou que pra ti. pagou pra ti. O cara adora que eu vou lá. Alguém que Todo tirou do mundo vai bolso. depois. Ele pagou para ti. Tá Quando ótimo. você dá R$1 para alguém, você tira esse R$1 de alguém. Quando você tem mais pessoas recebendo reais do que pessoas com reais disponíveis para lhe dar, você destrói um país. Assim destruíram a Venezuela, estão destruindo a Bolívia, arrebentaram com o Equador, porque o Rafael esse já está fechando o país lá, porque a foi coisa embora. tá feia, se mandou, coisa e tal, tá. Assim fizeram com Cuba, que é uma gigantesca favela boiando na América Central, sabe? Então, e queriam fazer com o Brasil. Tem uma profissão E digo- que se chama... Qual é a tua profissão? Sou encostada. Encostada. É verdade. O que ela é encostada? Não quer que assine a carteira porque ela recebe os benefícios e pior é que essa é uma realidade. É a realidade. Porque não é assim de uma forma transitória. Vamos ajudar as pessoas a sair de uma situação de miséria, mas vamos dar a essas pessoas a possibilidade de aprender um ofício e a partir desse ofício ganhar o seu próprio dinheiro. Não é uma coisa transitória, é uma coisa que a pessoa se acostuma com aquilo pro resto da vida. Então ela não quer trabalhar. É cômodo, né? Coloca ainda mais filhos no mundo, né? Porque os filhos rendem ainda mais e ela não sabe fazer nada. E ela quer ser encostada pro resto da vida. É o Sim, sistema, né? Esses 13 anos que nós tivemos de ideologia de esquerda aí, entortou o Brasil. Ô, Vitorino, tu falou... Nós temos hoje um déficit, para você ter uma ideia, Cris, o número de funcionários públicos federais quase dobrou na mão do Lula. O Lula, no primeiro ano, o Diário Oficial da União saía gordinho assim, ó, nomeação. Criou empresas, criou autarquias, criou não sei o quê, criou... Bom, se isso ainda se refletisse na qualidade do serviço público, mas dá uma olhada para ver o que nós temos aí hoje. E tu viu o que ele falou na posse do presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho? Que nunca o Brasil precisou tanto do PT como agora. Bah. E tem gente que acredita. Bah. Bom, E tem deixa eu gente ler que aqui, ó. O seu Vamos Manuel aprofundar. Azevedo diz o seguinte: a respeito da reintegração de posse, quero dizer que aumenta mais a minha repulsa a respeito de certos políticos e certos partidos. Pois se tem ordem judicial, notificação e intimações entregues por oficiais de justiça, cumpra-se a lei. Aí vem um deputado inflamar os invasores e incentivar estes para a resistência, ou seja, não acatar a ordem judicial. Nobre deputado, faça um projeto para assentar essas e outras pessoas e movimentos. Ou façam uma vaquinha entre os deputados simpatizantes destes movimentos, porque caso contrário será um aproveitador da situação ou oportunistas políticos. São os mesmos deputados que lá na Assembleia não querem que o Sartori coloque as contas em dia. Quer dizer, isso que ele é quer exatamente. vender Pior algumas é que empresas que não têm nenhum interesse para o poder público, é os mesmos deputados que não deixam. Não quer dizer, estão querendo levar adiante. Sabe, você vai olhar, é a mesma turma, é sempre os mesmos de sempre. Aí Felipe dos Santos, boa noite, galera da Atualidades Pampa. Excelente tema, Gustavo Vitorino. Minha opinião sobre invasores de propriedades alheias são pessoas instruídas por políticos de partidos que se dizem de esquerda, quando na realidade são baderneiros excitadores. Olhem as invasões de terras do MST. Pagam diárias para desempregados que nunca passaram por perto de uma lavoura. Não sabem distinguir a vaca do boi. Essas pessoas são milicianos. Ontem elegem políticos, não deve ser isso, elegem políticos mal intencionados para invadir propriedades de pessoas que muitas vezes trabalharam a vida toda para adquirir. E vem uma tropa de vagabundos, invadem muitas vezes, matam o gado, destrói a plantação, etc. Parabéns aos brigadianos que cumpriram o mandado judicial. Eli Felipe de Passo Fundo. Milhares de pessoas se penalizando pelos despejados. Dou uma sugestão para as pessoas que estão com pena, levem um para a sua casa. Resolve o problema. É o Charles de Porto Alegre.
Não eram 60, 70 famílias? 70. Então, se a gente olhar, nós recebemos mais de 1.300, 1.400 WhatsApp por programa. Se separa 70 aí, que apoia o coitadismo, é fácilzinho, separa 70 e manda uma família para casa um deles. Hoje eu estava lendo o que disse o ex-presidente João Batista Figueiredo quando assinou a autorização, naquela época tinha que assinar a autorização para a criação do Partido dos Trabalhadores. Ele disse exatamente essa frase, né? Vocês estão me cobrando, eu estou fazendo isso, mas vocês vão se arrepender quando eles chegarem ao poder, porque eles chegarão. E aí vocês verão como o país irá mudar, como irá se instalar esse regime comunista. Porque isso aí que está acontecendo, esse processo anárquico, é um processo que foi instalado em 1917 com a criação do Partido Operário Russo e depois se transforma no Partido Comunista, em tudo aquilo que se viu, né? Todo o sofrimento do povo russo, onde todas as pessoas perderam as suas propriedades. O direito à propriedade acabou. E acabou a União Soviética naquilo que vocês viram alguns anos atrás, com a sua fragmentação e o povo russo na maior pobreza, com aqueles assassinatos em massa do Stalin, toda aquela gente. Então, nós, hoje, o Brasil, na minha modesta opinião, nós estamos divididos. Tem uma minoria ou uma grande minoria que é favorável a esse processo anárquico. Como disse com muita propriedade a dona Magda, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem usufruir, querem que o Estado se responsabilize por tudo. O Estado não pode ser paternalista, o Estado não pode bancar todos nós. O Estado tem que cobrar e nós temos que cobrar do Estado. E nós temos que eleger pessoas que não sejam populistas, pessoas que pensem pelo bem do país. Pensem pelo bem do país como um todo. Se entreguem de corpo e alma política. Qual é o político brasileiro hoje, com raríssimas exceções, que se preocupa com o país? Que vai para a televisão, para o rádio, para as redes sociais, sei lá o quê, para pouco pugnar pela melhora do país? Nenhum. Me apontem o nome, Vitorino, me aponta o nome de um grande político brasileiro hoje. Eu acho que pode até ter, Mário, mas não aparece. Mas como todos eles dizem a mesma coisa, não sabe quem é que está falando a verdade. É verdade. E esses que a gente elegeu até agora, a gente viu que nenhum deles falou a verdade. Mentira. Olha aqui, ó, eu quero falar... Ai, jealousy, que onde tu tá? International. Quero deixar a minha opinião... Jealousy é ciúmes, não é mentira? Sim, mas é. Mentira é lies. Eu sei. Ciúme, tem ciúme dos outros políticos. Sim. Sai bem. Tá bom, muito bem. Wagner Duarte, sobre a invasão e reintegração de posse. Quero deixar minha opinião sobre esse assunto e gostaria que vocês comentassem sobre. Sou totalmente contra qualquer tipo de invasão, não importando o motivo. Ninguém tem o direito de se apossar do que não é seu. Isto para mim é crime, como outro qualquer. Se um dia, por uma desgraça qualquer, eu venha ficar sem moradia, prefiro morar embaixo de qualquer ponte ou viaduto do que invadir o que não é meu. Resido em um loteamento onde pago impostos sobre meu lote legalizado. E próximo, existe uma invasão onde pessoas não pagam nada e desfrutam da mesma infraestrutura. Acho um desaforo. Obrigado, Wagner. Tá aí um exemplo. O cidadão que trabalhou, conquistou, paga seus impostos, contribui com a sociedade e do lado dele um bando de vagabundo invasor. Ele trabalha. Agora, se der um probleminha, adivinha, é Wagner, né? Seu Wagner, se der um probleminha, adivinha de que lado alguns políticos vão ficar? Dos que não pagam. Digam para essa turma invadir um prédio anexo do Palácio do Raul Castro, em Cuba, para ver se eles não serão tirados na paulada pela polícia cubana. Mas a população encostada é justamente aquela que engrossa os números das pesquisas eleitorais favorecendo Lula e o PT. Enorme massa de manobra interesseira e todos nós que pagamos essa conta amarga. Mudando completamente de assunto, dando uma leveza total ao momento. Boa noite, Magda. Sou assíduo telespectador do programa Atualidades Pampa, pois fala de diversos assuntos e sempre com opiniões de altíssimo nível. Gostaria de saber a opinião de toda a bancada, mas especialmente das lindas mulheres que compõem o programa. No sábado, terei o meu primeiro encontro, entre parênteses, espero que com minha futura namorada. E estou em dúvida sobre o perfume. As mulheres preferem perfumes mais amadeirados? Tem alguma marca ou grife para me sugerir? Sucesso e parabéns pelo programa e pelo ótimo humor. O nome dele é
Paulo Conelli e ele é estudante de economia aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá, meninas, porque o Paulo vai ter o primeiro encontro com aquela moça, menina, que ele pretende aceite o seu pedido, ou seja, recíproco o sentimento dela com ele. O que vocês acham? Demais, hein? Eu achei um amor. Eu achei um amor também. Eu sugiro para ele os perfumes da marca Tommy Hilfiger. Eu gosto muito. Os femininos são bons, mas os masculinos são muito bons. Tem um aroma mais assim, se dá para dizer, esportivo. Não é tão marcante, enjoativo, que às vezes o perfume pode atrapalhar um pouquinho, né? Na hora da conquista. Tem uns perfumes que são... O da Tommy Hilfiger eu gosto. E indico pra ele. Eu tô pensando qual é o nome do perfume, então. Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho muito complicado a gente indicar um perfume para uma coisa pessoa muito pessoal, né? que a gente não conhece. E principalmente tem uma coisa, o perfume varia varia de pessoa para pessoa, porque tem a ver com a tua pele. Sabe? Tem isso. Tem Claro. isso. O sabe? mesmo perfume que o Chicão o mesmo. usa, Ele funciona diferente Mas na dizem pele. que tu gosta, na assim. pele de uma pessoa para outra. Entendesse? Então, assim, eu acho que um perfume masculino que eu gosto bastante. Eu queria levantar aqui enquanto Para você isso, pensa. Peraí, a gente tá pensando. Vai mudar de Nós assunto. estamos vendo Como é Eu que queria é? falar Deu sobre amnésia. perfume, exatamente sobre perfume. Então fala alguma coisa. Assim, porque eu tenho uma curiosidade. Por que os perfumes masculinos são mais ácidos, amadeirados, e por que os perfumes femininos são mais... mas aí tu não vai dar... São mais acentuados. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque 9 em cada 10 mulheres gostam dos perfumes masculinos por serem perfumes mais dry, perfumes muitas mais mulheres ácidos. usam os perfumes masculinos. Não, mas eu diria que a grande maioria, sabia? Usa os perfumes masculinos. E por que alguém determinou que as mulheres gostam de perfumes mais suaves, mais leves, mais doces? Eu não gosto de perfume doce. Eu odeio perfume Pois doce. Eu não gosto de perfume é isso que eu acho estranho. Eu acho que tem que acabar essa... 212, Carolina Herrera, é muito bom. É bom, masculino. o masculino. Por que tem que acabar com... Eu acho que tem que acabar com esse negócio de perfume masculino ou feminino. Aroma. Mas tu sabia que tem perfumes... gosta, que tem não uma gosta. Tá, olha aqui, não vamos também. perder o foco. O Paulo já mandou 12 e-mails. Ele está na frente da televisão, esperando a nossa resposta. Perfume que ele quer usar ou que ele vai dar pra ela? Não, ele vai quer usar usar, no ele dia quer em usar. qualquer Então ele pergunta o que as mulheres gostam. Parceiro, vou te dar 2 dicas aqui. Ô, ó. Paulo, É só um pouquinho. engraçado é que as Davi mulheres é Goff. que têm que responder, mas tu quer responder por nós. Mas as meninas não entendem nada de perfume. Deixa eu falar, eu nem Ele falei perguntou pra ainda. nós, Gustavo eu vou Dorino. dar uma de Chicão. Pelo menos Essa não dessa tem nada de vez tu perfume. deixa a gente responder. Ele perguntou pra nós, ele não quer senhora. saber de você. Coisa séria. Você ouve as meninas, usei depois couros. Depois eu A Magda estava respondendo. Não, pode falar. Eu acho que eu não sei responder Fala. isso. Fala, Eu não Gigi. sei também, porque eu não conheço muito de perfumes masculinos, mas normalmente eu gosto de perfumes mais amadeirados, perfumes que tu sinta, é um cheiro de homem, sabe? Mas eu não sei. Mas eu não sei qual é o É que agora tem um homem à direita dela, né? Não, é que agora tem um homem. Isso! Não. Gustavo, É que agora tem um Vitorino homem na amadeirado minha não é vida. ácido. Paulo, só vou te Chicão não dizer ouviu. uma coisa, Um homem não na minha exagera no vida, perfume, sabe? tá? Não dá pra exagerar. Passa pouquinho, passa aqui, aqui. Eu quero dar uma dica pra ele Não te aqui, ó. entope de Eu perfume, gosto não toma banho bastante de do perfume. 212 da Carolina Herrera, mas são perfumes caros. Esses perfumes importados, ainda mais com o dólar do jeito É. que tá. Então, quer dizer, um perfume ele vai muito comprar, caro. né? Agora, na Zara tem perfume muito bom, masculino muito bom e é mais acessível. E o perfume da Zara é bem bom mesmo. Masculino, é? Masculino. Então, Paulo, olha aí, ó. Tem Paulo. olha aqui, ó. Acho que tem 3 sugestões aí, tá? Tem o masculino da Zara, que é a Carla, que é casada, sabe? E a Cris também, quer dizer, elas dão perfume masculino, né? Te deram de sugestão. E eu acho que os dois, tanto da Tommy Hilfiger e quanto 212 também, que é a Carolina Herrera masculino, são... Agora tem que ver como é que ele vai ficar pra ti agora. Isso é fundamental, tu não toma banho de perfume, senão a pessoa... Horror. Então, E tem também o Boticário, que é um pouco mais acessível, né? Também, eu gosto é. bastante do Malbec, que é um perfume amadeirado, que é super é verdade, forte, é um bom. perfume nacional de boa qualidade. Ó, aonde
Onde você compra perfume barato? Paulinho, aqui entre nós agora. John Brown, vou te dar uma dica legal. Paulo, daqui a pouco a Carla vai lembrar de um. Davidoff e Montblanc. Ah, não. Davidoff e Montblanc, tu R$1.000. Não, É muito caro. Ele não usa porque é caro. Malbec é baratinho. Ué, eu Só uso- se derem eu pra uso ele, Davidoff talvez. e Montblanc. Aonde você... Davidoff e Montblanc Davidoff são e Montblanc dois são perfumes espetaculares, maravilhosos, espetaculares. mas tu dificilmente Faz vais assim, achar tem um- compra tem um a potezinho Armani. daqueles de 15 Tu não, e ele não você vai sai com achar a em Porto gata. Alegre. Não, compra aquele potezinho de 15 e sai com a gata. Pote. Se É der Armani certo, aí tu Gold. compra um grandão de Pote. 50. Se não, Tu vê como ele não sabe nada, Nada. que ele não sabe nem como é que vem esse perfume. Davidoff Tem um de e 30. Montblanc, tu não vai achar em Porto Alegre. E olha só, e o Tommy Tem o Hilfiger. Armani. Tem que ir à Ribeira, no Uruguai, lá em Livramento, não tem? Davidoff não vai achar. E Montblanc. tanto o Chuanchu quanto o Tommy Hilfiger tem magazines. É, mas... Se torna mais acessível. Paulo, eu espero que tu Armani tenha Gold, conseguido. não Então seja tá. muquirana, Paulo. Mete a mão no bolso. Não te mete, Gustavo Vitorino, mas que coisa enjoadinha. vai O guri tá falando conosco. Pensa bem, você pode perder a mulher da sua vida porque economizou meia dúzia de milhões de Paulo, perfume. tudo tem que Não passar seja comigo, muquirana. Gustavo. Paulo, presta atenção. Eu vou Tô botar tentando só pra salvar ti, o relacionamento porque eu do não rapaz. quero ser desagradável. Mas não vai atrás do que o Vitorino diz, Tudo né? tem que dar. Ele é um encalhado, né? Se tu acha que ele entende alguma coisa, Paulo, tu quer conquistar a guria. Né? Tu quer Aproveita e já dá um perfume pra Se tem ela. uma pessoa nessa bancada que não entende nada de conquista, o Vitorino tá encalhado, ele não consegue nada. Olha a cara. Que ele mesmo conta, ele não consegue nada, Paulo. Então, ó... O Vitorino não ele parece nada. com o magro da dupla Gordo e o Magro. Paulo, vamos ver se tu conseguiu, então, assim, ó. É o... Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, o Zara masculino, Chuanchu, tá? que a Carla disse. O Chuanchu, 212 E o Armani Code. e o Armani Code. E São ali é 4. mais acessível o Malbec do Malbec Boticário. do Ô, Boticário. Magda, e que ele nos responda se faz tu vê, efeito. e não bota Conta pra demais, é uma gente. coisinha de É. nada, assim, Ai, assim, pelo- como se tu nem tivesse, tu só passa. Tu sabe como é que se usa perfume de verdade? Perfume, a gente bota o spray assim e tu passa pelo É. perfume, assim que se Borrifa e coloca. bota Tu borrifa pra baixo. e passa pela nuvem de perfume. É assim que se põe Agora vocês perfume. querem acabar comigo. É verdade. É assim, é verdade. Não. Aí, assim, R$400. Mas é assim, gente. Mas é que é muito mas é que desagradável dá. uma pessoa com Mas é perfume. assim que se põe Não, perfume. vamos. Como é que é o negócio? Dá dor de cabeça. Borrifa Aí tu sente aquele... Mas é Aquela assim, chuva. querido. Meu Deus Escuta, do céu. é assim que você usa. E perfume bom, fixa. É assim que se assim. põe perfume. Não é aquela coisa assim, aquela coisa assim, não é assim. Pô, então eu tô muito precisando perfumado de com o perfume SBP, aquele negócio de mata inseto. É, Eu mais ponho ou na menos, casa. como tu bota o SBP. Mas tu põe em cima da tua cabeça? Não, eu ponho, mas fico andando pela casa. que Exatamente, me desce. exatamente. Quando desce, desce em Tu cima não de mim. sabia que é assim? Respirando. É uma Inclusive. nuvem, é uma nuvem. É, assim. acabei. E esse Então, veneno tu coloca e sai de casa. Tu não fica em casa circulando, entende? Paulo, agora que tu disse. qualquer coisa tu escreve, a gente repete. É. E depois tu nos conta, né? Segunda-feira nós vamos estar por tudo assim, favor. ó, cada olho desse tamanho querendo saber. Especialista Já em estamos perfume, curiosos. Chicão Tofã não deu uma opinião. Porque ele ele sabe, ele não era pra ele falar. Ele tá. sabe. Então o Eu outro é um quero- intrometido. Quero mandar um beijo. Um já metido. disse. Quero mandar um beijo pro Maurício e também pra Paula, que mandaram mensagem lá no Instagram. Muito obrigada pelo carinho. Me segue lá, @JessicaWeberOficial. E também pra Suzy Jenstbach, que mandou mensagem no Facebook. Muito obrigada pelo carinho. Olha, o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto mandou um spray para nós aqui. O acontecimento do guincho era para ser elogiado a postura das autoridades, uma vez que identificada a infração, foram tomadas as medidas cabíveis. Estamos do lado de quem, pessoal? Da lei, da ordem, ou vamos trabalhar para esculhambar de vez, pessoal? Estamos do lado de quem tá certo. E nesse caso não é o guincho. Não, o seu Carlos, Carlos viajou, Eduardo né? não tá bem. Ele não entendeu. O feriado não fez bem pra ele hoje. Não entendeu? Tá A gente ironizou, Não, mas mas eu ninguém acho que criticou as autoridades, muito pelo contrário. o senhor tá muito ácido hoje. Bota um perfumezinho no coraçãozinho, faz assim, ó, borrifa pra cima, viu, senhor? E passa embaixo. Tá Vai vendo? embora.
Se quer botar bastante, senhor, vai e volta. Mas tem que atirar bem alto para dar tempo de voltar. E a Ione também está bem chateada. Ione Luz. Boa noite. Vejo com grande tristeza pessoas em situação confortável criticar como donas da verdade uma situação bem maior do que se vê. Não se deve compactuar com a desordem, mas aí, tecer comentários sem saber a total situação chega a ser uma falta de humanidade. Vocês parecem pessoas perfeitas, só que não. Ione Luz. Certamente não irão ler em público, mas ainda assim tenho o dever de humanidade me manifestar pelo respeito aos demais telespectadores sobre a desocupação. Tá bem. É uma questão de ponto de vista. Pode levar para casa dela. E certamente é uma pessoa sensível ao coitadismo que se patrocina hoje no país. Ponto de vista. A quantidade de famílias que passam necessidades no Brasil e que não invadem. E aí, Chicão, conta alguma coisa para nós. Eu estava trabalhando uma foto minha aqui. Sim, eu sei, mas trabalha um pouco conosco também. Assim, é uma mistura de Giorgio Armani com... Trabalha um pouco conosco também. Assim. Não, tá bonito isso? Ficou legal, né? Isso aqui é uma fine art, vou tentar fazer. Passar para um papel e tentar botar num quadro grande na entrada de casa. Eu tenho a impressão Para dizer como eu me amo. Eu tenho a impressão que o Chicão Tofani se julga um avatar. Tu acha? É o renascimento de um Deus. O avatar é o renascimento de um Deus. O avatar com a foto, tá vendo? O avatar vive nas árvores. Ele não. Ele vive nas árvores, rapaz. O avatar é o renascimento de um Deus, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária. Ai, meu Deus. Eu estou te elogiando, o senhor não entende o meu elogio. O senhor não entendeu o meu elogio? Eu vou parar de elogiar o Chicão Tofani. Mas tu nem me elogia, querido. Eu sou cara diferenciado 24 horas. Que isso? Não, agora não. Agora tu nivelou todo mundo. Pelo amor de Deus. Não. Ficou brava também. É isso mesmo. Tá que nem os outros lá. Não, o Vitorino te defenestra. Tu não pode justamente nos nivelar com os outros. E tira esse chaveirinho do pescoço. Tira esse chaveirinho do pescoço. Isso aqui é um adereço Dolce Gabbana, querido. Isso aqui é um outro nível. Não, isso aí é chaveirinho. Pegar a corrente aqui na casa e pendurar no pescoço. Gente, que eu sou uma corrente. O azedo em cana. Se ela tá no Antônio Parreiras, tá tudo bem. Que é a rua que a minha irmã mora, lá que o metro quadrado é 25 mil. Eu gosto daquela rua lá. Aí a corrente vale. Lá em cima. É lá perto da Caixa d'Água da Bela Vista. Aquela caixa d'água lá. Atrás da padaria. A rua é perfumada, tem cheiro de caixa d'água. Tem festa. Antônio Parreiras. Eu sou mora por lá também. Olha, o Marcos Morro, Kaczmarek. Antes ele botava o acento no lugar certo, agora não sei, mas eu acho que é esse. Reintegração de posse. Boa noite. Não estou entendendo as mídias. Ultimamente, então, ora crucificando os policiais, ora criticando falta de atuação dos policiais, ora estão pedindo a presença de policiais, quando irão decidir o que querem. Reintegração de posse à força policial é a última instância devido à desobediência da saída do imóvel. Curioso que o deputado dos direitos humanos que estava nesta ocupação nunca havia ajudando os desabrigados de enchentes. Esse deputado e outros que estão criticando a atuação dos policiais são os mesmos que chamaram os mesmos policiais para lhes proteger ou aprovarem leis que desagradaram a população. É verdade. Pessoas trabalham, têm filhos e pagam um aluguel. Outras pessoas não podem por quê? Estranho que fazendas de parlamentares nunca são ocupadas. Sugiro aos telespectadores anotarem os nomes dos parlamentares que fazem coisas erradas para votarem depois. Abraço ao melhor programa do horário. Agora, Marcos. Dona Magda, eu vou fazer um frame em cima desse deputado. Esse deputado, ele fez uma coisa que eu acho Maquiavel chamava, isso está no Príncipe, o Marileu, uma das coisas mais hipócritas que existe no ser humano. Ele aproveitou um momento e fez um oportunismo político. Isso não é direitos humanos, é o direito dele. Ele quis holofote para ele. Esse deputado deveria ser preso, porque ele está cometendo até um estelionato político quem votou nele, porque votou num cara que quer fazer um gesto que, entre aspas, ilegal, para ganhar a simpatia pública. Eu acho isso aí abominável. Por isso que eu quero Bolsonaro neles, regime forte, brutal, de coturno e urutu na rua.
Isso que eu quero. Silvio Santos falou isso. Mas é um homem que sabe. O Silvio Santos falou. A verdadeira democracia no Brasil é essa. O Dória e o Bolsonaro. O Dória e o Bolsonaro. Porque regime light, swell, com fair play, não dá com essa gente. Não dá. É o que aconteceu em Nova York, no Tolerância Zero. E arrumaram a cidade. Hoje, tu caminha em Nova York de madrugada, o Vitor não sabe. Meio que mudou. Todo mundo caiu na cabeça do Rudolf Giuliani quando ele fez isso. A turminha... Esses carinhos que esse cara fez aí. O Rudolf Giuliani lá disse o seguinte... o Tolerância Zero era baseado na teoria da vidraça quebrada, que era o seguinte... um garoto, não importa a idade do garoto, atirou uma pedra, quebrou uma vidraça, o policial tem a obrigação de deter ele. Quem é o seu pai, coisa tal. É maior de idade, o senhor está preso porque o senhor danificou o patrimônio alheio, coisa tal. Bom, o mundo se acabou, porque 90% das ocorrências eram com negros e hispanos. Aí acusaram o Rudolf Giuliani de reacionário, de racista, de sectário, acusaram de tudo, Bom, xingaram, passaram 2 anos xingando. Daqui a pouco a coisa começou a melhorar. Ídolo. Hoje você anda em Coney Island. Você anda, eu já nem falo nos bairros badalados. Nem falo em Manhattan, mas você anda. Só existe um bairro que você não entra, que é aquele lá no norte da ilha. Bronx. O Bronx, que aquele não dá mesmo. Aquele ali, a própria prefeitura. Não, mas aquilo lá é outro país. O Bronx é um outro estado encravado dentro de Nova York. O Bronx tem suas próprias regras. Tem as suas próprias leis. Mas a Nova York, que todo mundo conhece de turista, o Sorro, do Village, bairros como Coney Island, até como do Long Harlem, Island, que eram bairros violentos, a Little Jamaica, que era violenta também. Hoje você anda à noite. Anda à noite, as praças e os parques são impecáveis. Isso que é uma cidade que recebe o número de turistas que recebe, uma cidade enorme com seus problemas. Sim. Não tem assalto, não tem batedor de carteira, não tem isso. E o que aconteceu? O Rudolf Giuliani foi reeleito e ele elegeu o sucessor dele, Olha aqui, ó. o Bloomberg, que mantém a mesma política. As que, aliás, é meninas estão multimilionário. protegendo os meninos aqui, tá? A primeira diz assim, Magda, não fala que o Vitorino tá encalhado, ele tá sozinho com certeza, por ser muito exigente, pois é lindo e inteligente. Leva pra casa. E já aqui, ó, a Marli Leva pra diz casa. o seguinte, oi, Carla, estou vendo o programa Atualidades Pampa e adoro vocês, mas me responde uma coisa, por que a Jéssica é tão agressiva e deselegante com o Chicão? Beijos. Por quê? Sou agressiva e deselegante. Não, é que o sangue vem à cabeça. Eu já imaginava. Marina, cartomante, tu não erra nunca. Posso mesmo. falar? Não tinha uma música que você desse. O meu sangue serve por você. O meu sangue me vem à cabeça quando eu ouço algumas coisas que o Chicão Tofani fala e que eu não concordo. Eu não sou agressiva, eu simplesmente tento debater, me posicionar, só que como todos da bancada gritam, eu tenho que acabar gritando e acabo sendo agressiva. Peço desculpa, mas é a única forma que eu encontro de conseguir falar. E eu sei como é que é, quando o sangue vai pra cabeça é complicado. Mas ele é muito bagaço, É muito sem vergonha. Boa noite, queridos. Há 3 anos atrás, tentei comprar um apartamento próximo à estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Dei entrada e fiz todos os contratos e documentos que a Caixa pediu e foram aprovados. Incrível! A construtora teve que devolver todas as entradas e cancelar os contratos, pois até hoje não conseguem tirar os invasores das terras que lá sairiam os devidos apartamentos. Este é o país do futuro. É triste. Fábio Oliveira de Canoas. Sobre as invasões. Um depoimento. Magda, eu quero fazer um rewind aqui. Faz um rewind. Que é o meu estilo de falar aqui na bancada. Falar. A bancada falou muito legal sobre perfume e eu nem intervi porque eu achei que cada um tem a sua opinião, uma opinião bacana. Mas um amigo meu, que é o meu, assim, personal parfume, que se diz na França, que é o Mocelin, que é o cara que mais entende de perfume em Porto Alegre, ele diz que o perfume, você tem que ter 2 perfumes. Um perfume fixo, aquele que você usa sempre, e um perfume backup, aquele que está na moda. Tu troca assim, senão o teu cheiro fica um cheiro chato.
Tá entendendo? Sim. Fica um cheiro de coisa sempre igual. E ele cita um perfume para mulher que um dia eu falei aqui, se chama o Good Girl, da Carolina Herrera, que ele talvez seja o único cara que vende em Porto Alegre. E, só o frasco é um sapato escarpão. Eu adoro. Salto 15 maravilhoso, comprar um. sabe? Eu nunca senti aquele Acho legal. Ela é venezuelana, né? Venezuelana ela, né? Ela é uma conhece venezuelana a que mora em Nova York, Carolina Herrera. Ficou muito famosa e rica. Mas eu tô né? precisando de venezuelana, Carolina. Tô no caso só com um. Eu preciso do segundo. Não, eu Do tenho. backup, tu precisa do Eu backup. preciso. Muita Não, gente usa. eu tô com o Bulgari, com... A Bulgari é muito Eu adoro o top. Bulgari, eu adoro o É um Bulgari. perfume eu tô de com- milionário. E muita Eu gente tenho usa um perfume pro dia e outro pra noite. Isso é Essa é a verdade. diferença. E perfume pro Sabe, verão e pro inverno. Eu tenho perfume de verão e de Os inverno. perfumes de um estilista japonês chamado Issey Miyake. Ai, eu Conheço, já conheço. tive. Maravilhoso. Flowers, o perfume mais legal deles, flores. Não, Flowers é do Kenzo. É que, então, Flowers pensei que é era do isso. Kenzo. Os frascos são, parece são um cone. Lindos, adoro. Tinha uma versão É um perfume- limitada é o perfume que que eu eu mais tive, foi o perfume que eu mais gostei. Atenção, Só que atenção. Versão limitada. Desculpa. Acabou. Ah, sei. Eu tive da Dona Karan um perfume de edição limitada que nunca mais teve um vidro todo facetado. Ai, que- Agora, é a melhor coisa Magda, do mundo. a quem está encalhado, que é o meu termo que vocês usam. Não, mas eu também Vitorino, sou encalhada, Mas eu eu acho tô- divertido que o Vitorino está encalhado por opção. O Vitorino é um cara Exatamente. com grana, boa pinta, apolíneo, Todo cara falando. feliz, só namorando mulher bonita, então papapá. Carrão, tudo aquelas coisas. Apolíneo. O pai Paulinho prepara perfumes com Iemanjá e Pombagira que tem feromônios dentro. Você entra no lugar, o feromônio é provado cientificamente que a fêmea se atrai pelo macho. Com a abelha, acontece no mundo animal, com o zangão, com o feromônio. Isso aí, inclusive, Antônio Bandeiras tem um perfume chamado Golden, Antônio Bandeiras, Secrets, com feromônio. O pai Paulinho faz isso aí. Esse negócio de zangão, não quero ser abelha rainha mata. Ah, mas tudo bem, mas eles... Então eu quero dizer uma coisa pro nosso amigo lá da namorada, o Bruno Lima, manda um recado. E aliás, para todos nós aqui que estamos falando de perfumes. Dona Magda, diga para o amigo telespectador que mulher gosta é de atitude. Que ele não se preocupe. Mas não, né? que o perfume é Paco Rabanne, que é muito legal. Eu também gosto de coisas de perfume é Paco antigo, Rabanne. pra Mulher caramba. gosta de atitude, mulher ok, gosta mas, de- né? Não dá pra Um exceder. cara cheiroso. Segundo o Vitorino, a mulher gosta de cartão de crédito black. Muito bem. Vamos é o encerrar o cheirinho nosso mais programa agradável de do hoje. Olha, agora outro está censurando que o Vitorino disse. Parado, Se riscado. quiser mais Tem da a nossa mulher que ele companhia, quiser. tem o programa da meia-noite, tá? Beijos. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.